aqui, ó. A gente, como tá falando o programa inteiro, tivemos o já esperado, ansiado, desejado retorno do Ministério da Cultura. Voltou exatamente no dia 1º, junto com o novo governo, com novas resoluções. Nós já sabíamos que seria a Margareth Menezes, já tinha algumas semanas aí que estava rolando esse negócio, e a gente começou a ter um clareamento essa semana de como as coisas vão acontecer, né? Então, aqui a gente está com o link, que é o decreto da estrutura do que é o Ministério da Cultura. Se eu não me engano também, no link... Deixa eu botar esse... Para quem está assistindo aqui pelo Instagram, deixa eu só colocar. Porque no YouTube a gente consegue deixar lá permanente. E aí, quem quiser depois lá, consegue acessar. Aqui no Instagram, pronto, a gente botou aqui do site Juiz Brasil, a gente tem uma estrutura básica do que é o Ministério da Cultura. Mas no YouTube também, se eu não me engano, tem esse link, tem um linkzinho parecido com esse aí sobre o que é a estrutura. E dando uma olhada básica aqui, a gente tem nada mais nada menos daquela questão robusta do que era o Ministério da Cultura em termos de esqueletos, braços, secretarias, subsecretarias, enfim. A gente tem uma estrutura muito robusta dos moldes que a gente tinha na época dos governos do PT, do Ministério da Cultura, né? Deixa eu só mostrar aqui. Aqui fala das importâncias. Estrutura organizacional. Ó, você tem órgãos de assistência direta e imediata ao ministro do Estado da Cultura, que são as assessorias. Você tem secretarias, ó. Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Diretoria da Política Nacional Cultura Viva. Diretoria de Promoção da Diversidade Cultural, que, se não me engano, essas estruturas, elas são, se eu não me engano, tá? Eu não estou bem certo, isso não estou lembrado agora, mas são os responsáveis pelos pontos de cultura, tá? Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e a Diretoria da Política Nacional Cultura Viva, se eu não me engano, tá? Depois me corrijam aí para quem, caso eu tenha errado. Ó, você tem Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais, Secretaria da Economia Criativa e Fomento Cultural, ou seja, também entendendo como a economia criativa que abre, né, o guarda-chuva ali das indústrias, do setor também, junto com a economia da cultura. Então, você tem uma área específica para isso, de novo, para desenvolvimento, Secretaria de Formação, Livro e Leitura, Secretaria do Audiovisual, que é importante também, porque é ela que, por exemplo, na Lei Rouanet, alguns tipos de captação de audiovisual são pela SAV, né? Ela que faz essa ponte aí, né, de análise. Comissão do Fundo Nacional de Cultura, que é uma coisa importantíssima, que vai precisar, de novo, ter robustez. E as autarquias, ó. Ancine, que já existia, mas agora volta aí para uma questão de pasta. IFAM, que, se não me engano, ainda não tem uma responsável pelo setor. Instituto Brasileiro de Museus. As fundações públicas, como a Biblioteca Nacional, Rui Barbosa e a Fundação Cultural Palmares, né? Então, você percebe aí que tem toda uma árvore cheia de raízes aí, novamente, tendo uma pasta para pensar e tá
diretamente nas reuniões ministeriais, falando das necessidades com o presidente da República. Enfim, voltamos com a nossa velha querida Ministério da Cultura, que, como eu falei em edições anteriores, não é uma questão de luxo, mas é uma questão de desenvolvimento. Porque sem um ministro exclusivo, como eu falei agora, a gente não tem um representante durante as reuniões ministeriais, para começar. Aí a questão de orçamento anual também fica extremamente complicada, porque estava uma secretaria junto com o turismo, enfim, é uma coisa bem complicada em se dizer, fora o desenvolvimento que a gente viu nos últimos 4 anos que não aconteceu, porque não existia estrutura para isso. E as coisas que existiam anteriormente ao governo passado também estavam sendo desmontadas. Agora, a gente não está voltando do zero. A minha visão é que a gente está voltando do -1. Então, era extremamente necessário a gente ter alguém ali responsável para fazer essa reorganização e começar a pensar de novo, para garantir esse desenvolvimento. E aí nós temos o Ministério da Cultura, né? Uma coisa interessante também, a gente está vendo aqui, eu tinha até anotado, deixa eu só ver aqui rapidinho. A gente tem. Ah, tá. Para ver essa questão desses braços, né? Enfim, dessas instituições, secretarias, alguns números, ó. Subsecretarias, assessorias e órgãos administrativos são 15. Órgãos colegiados, 4. Autarquias, 3. Fundações públicas, 4. Só aí são 42 unidades ali trabalhando em setores específicos da cultura. São 50 cargos de confiança entre subsecretários, coordenadores geral e consultores. Gente, todos os dias, durante 4 anos, pensando no nosso desenvolver cultural. Então, para quem achava há tempos atrás ali que a cultura não precisava disso, tá mais claro do que nunca que a gente precisava sim estar pensando, desenvolvendo de uma forma racional e de uma forma democrática com a nossa pasta do Ministério da Cultura. E um outro ponto também, que são os secretários, muitos deles, ou a maioria deles, ou se não todos, foram com critérios técnicos, que têm algum desenvolvimento. Você pode não gostar da Margareth Menezes. Eu não conhecia profundamente o trabalho dela, mas ela tinha lá em Salvador um projeto de desenvolvimento cultural e social muito forte. Então ela tinha uma experiência. Ela não é só cantora, ela já tinha uma experiência também com desenvolvimento de políticas públicas. Se isso vai ser efetivo ou não na política nacional, vamos ver. Mas ela já tinha uma experiência, né? E as pessoas que estão cercadas dela também têm muita competência. Por exemplo, tem o Marcos Souza, que é a Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais. Esse cara, ele é parlamentar, por assim dizer, ele foi um dos redatores da Lei Paulo Gustavo. Para começar, assim, logo de cara, né? Você tem o João Jorge Rodrigues, que é o atual presidente do Olodum, e ele vai assumir a Fundação Cultural Palmares. Ou seja, presidente do Olodum, com toda a história que a gente conhece do Olodum, mais do que nunca é uma pessoa que pelo menos tenha referência para trabalhar na Fundação Cultural Palmares, que foi uma das mais machucadas e eu acredito que até foram colocadas. A pessoa que estava lá, que era um completo despreparado e doente, colocou a Fundação Cultural Palmares de cabeça para baixo, né? Não só ele também, né? A gente teve alguns secretários aí de cultura que também gostavam de um Goebbels, se vocês me entendem. Mas o João Jorge Rodrigues, por exemplo, é outro que tem um cabedal técnico nesse sentido. Nós temos a Maria Marighella, com requinte de crueldade para os cidadãos de bem. Nós temos a neta do Marighella também, que ela tem um desenvolvimento, foi vereadora, vai trabalhar aí na FUNAT, tem atriz, enfim, toda uma experiência e um desenvolvimento nesse sentido.
e vai estar lá na Furnarte. O Marco Lucchesi também, da Biblioteca Nacional, tem um grande currículo lá. É só procurar Marco Lucchesi, Biblioteca Nacional, um cara extremamente capacitado. Então não foi só a questão de trazer de volta ao Ministério da Cultura, mas pelo menos pela questão dos currículos e de experiências, são pessoas que já têm ou tiveram um caminho ali próximo das políticas públicas para ajudar a Margareth Menezes a reestruturar e tirar do pó barulho de... Não sei se vocês ouviram, mas era um barulho de moto. Deu o show dele. Mas como eu estava falando, são pessoas extremamente capacitadas, pelo menos de currículo e de experiência, que vão estar lá ajudando a Margareth Menezes a tirar do -1 e voltar do 0 e subir. A ideia é subir feito um foguete. Então, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, porque o desenvolvimento do dia a dia e das ações e do planejamento deles que a gente vai ver aos poucos os resultados. Mas do ponto de vista, pelo menos para mim, do perfil das pessoas que estão lá, eu tenho a noção, ou pelo menos a impressão, de que foram colocadas pessoas que têm o mínimo de referência para trabalhar nesses setores aí, né? Fora isso, o Ministério da Cultura também, ele vai vir, ele já chegou em 2023 com um valor histórico, né, de investimento na casa dos 10 bilhões de reais. Uma parte disso aí, se eu não me engano, já vem do fundo das leis emergenciais, 3 bilhões, e aí o restante vai vir ainda para completar esses 10, o que é extremamente necessário, porque se estamos todos ali já respirando por aparelhos, o maior empenho da história, né, de investimento na área vai ajudar a desafogar muita coisa. Porque, como eu falei antes, são políticas, as políticas que o PT sempre faz são políticas principalmente de descentralização, né, da produção cultural e do desenvolvimento. Então, é um dinheiro que vem forte, que, se bem trabalhado, a gente vai não só voltar a respirar, mas a gente vai voltar a correr. Voltar a correr, se Deus quiser, nesse sentido. Então, toda a sorte, toda a nossa força, todo o nosso apoio a Margareth Menezes, é o conjunto de outros profissionais que estão ali na linha de trabalho dela, para que a gente possa estar, se Deus quiser, em pouco tempo, com todo aquela força que a gente tinha antes, e que a gente veja esse Brasil de volta, um Brasil feliz, um Brasil que consome os seus produtos e serviços culturais, e o Brasil de identidade. Porque um Brasil, acima de tudo, é um Brasil que respeita os seus realizadores culturais e sua identidade. E agora, eu acredito muito que, com o investimento que tem, com o perfil que as pessoas estão ali e com um bom planejamento, a gente vai ver, em princípio, de médio a longo prazo, mas o meu desejo é que, em curto prazo, esse desenvolvimento ele volte. E volte forte aí, e a gente volte a sorrir e a consumir os nossos realizadores culturais, tá bom?